Deferência, ela é com E e ela tem um acentozinho ao escrever no E, acento circunflexo. Deferência é um acatamento, é uma consideração. Fulano foi deferente com o outro, ele acatou o que o outro pediu ou o que o outro queria. Distinto com I, educado, que se distinguiu de alguma forma, por alguma coisa. Destino com I, com E, aliás, distinto, não destino, distinto com E, que perdeu a tinta, a cor. Ele destintou, ele deixou de ter cor. Né? Veja como são palavrazinhas parecidas e só muda, às vezes, uma letra. Às vezes nem muda a letra, mas a pronúncia, a forma de escrever, de um acentozinho, uma coisa muito, muito pequena, que se você não tiver cuidado você escreve ou pronuncia errado. Uma coisa que não tem nada a ver com o significado que você quer dar. Vamos para mais uns exemplos aqui que eu separei para vocês. Emissão com E, né? E 2 S. Ato de emitir ou de fazer sair. Fulano emitiu a certidão no cartório. Fulano emitiu um documento. Ele emitiu, ele fez sair. Emissão com I designa o fato de ser um indivíduo investido na posse de um bem que ele foi usurpado. Por exemplo, emitiu-se na posse do seu imóvel fulano de tal, fulano foi emitido na posse, houve a emissão da posse de um bem que havia sido tomado, usurpado. Diferente de emissão, que emissão é emitir um documento, como eu falei antes. Espavorido, apavorado. Esbaforido, cansado. É um pouco mais diferente, mas são palavras parecidas, né? A forma é um pouco essa daí. Espavorido, esbaforido é um pouco mais, bem diferente. Acho que se não tiver cuidado, às vezes a pessoa pode se confundir. Achar que esbaforido é apavorado. Não, esbaforido é cansado. Fulano estava esbaforido. Espavorido, apavorado. Estada, tempo de demora de alguém. Estadia, estada de um navio num porto. Estádia, mesma pronúncia de estadia, só que com acentozinho no TA, no A do tá, né? Ele passa a ser estádia, ele significa um aparelho de agrimensor. Estância, com S, né? É uma fazenda de gado, conjunto de versos e pode ser uma estrofe. Instância, com INS, significa fatos de instar ou fase de um processo. Factício significa artificial, não natural. Fictício, com I, significa criado pela ficção, imaginário. Veja como essas duas palavras são bem parecidas e como elas podem confundir as pessoas, né? A pessoa quando for escrever ou quando lê. Factício e fictício. Interessante se demorar um pouco nessas palavras. Nessas duas palavras. Porque factício com A, ela significa artificial. É uma coisa que não é natural. Não é natural aquilo ali. Então ela é uma coisa factícia. Vem de fato que não é natural. Uma coisa que não é natural.
Fictício significa criado pela ficção, imaginário. Aquela história ali é fictícia, entendeu? Ela é fictícia, ela não é verdadeira, ela é imaginada. Então, imaginada, ela é fictícia. Ela não é factícia, ela é fictícia. Factício é quando a coisa não é natural. Entendeu? Ela pode ser verdadeira, mas ela não é natural. Fictício não, não é verdadeira, ela é imaginada. Ela é imaginária. Grado significa grosso, cheio, importante. Graúdo significa crescido, não miúdo, poderoso, dinheiroso. Fulano é graúdo, fulano tem muito dinheiro. Fulano é graúdo, fulano não é miúdo. Né? O grado é diferente. O grado diz que ele é grosso, ele é cheio, ele é importante. E o graúdo, mesmo ele não sendo... Ele não é miúdo, mas, no entanto, não é cheio. Ele não é grosso, entendeu? Ele é graúdo. Né? Mas tem que ter muito cuidado, porque quando você quer dizer que ele é cheio, que ele é grosso, você não diz graúdo, você diz grado. Certo? Graúdo é menos que grado, vamos dizer que seja uma coisa menor que grado. O grado ele é maior, ele é importante, ele é grosso, ele é cheio. E o graúdo, ele é crescido. Ele não é miúdo. Ele é poderoso. Mas ele não é grado. Incipiente com S. Essa daí é uma palavra também que passa muita gente despercebido com o significado e com a forma de escrever. Incipiente com S significa ignorante, que não sabe. Fulano é incipiente, fulano é ignorante, fulano não sabe. E incipiente com C significa principiante. Fulano é incipiante com C, fulano é principiante. Fulano é incipiante com S, fulano é ignorante. Tem que ter cuidado para não chamar alguém que está principiando de ignorante pelo fato de escrever um S ao invés do C. Né? E por último, lobo. Lobo. A pronúncia é, aliás, a escrita é a mesma, a forma é a mesma. Lobo. Só que quando você fecha o O, você pronuncia lobo, você tá dizendo que é um animal, você tá se referindo a um animal, lobo. E quando você abre o O, que você diz lobo, você quer dizer que é você tá se referindo à parte arredondada e saliente de um órgão, o lobo. Certo? Então, tem que ter muito cuidado com essas escritas, com o significado, quando você se dirigir a alguém que escrever, cuidado para não errar uma letrinha, uma acentuação, uma letrinha só, não muitas palavras, elas mudam até mais do que uma letra, mas tem uma pronúncia muito parecida e você pode estar chamando alguém de uma coisa que você não queria chamar. Certo? Então vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu estarei falando sobre homônimos, que também é uma coisa bem interessante de se ver e que também confunde muito as pessoas. É interessante que a gente aborde esse tema aqui. Até mais, até o próximo vídeo.